preciso falar com você. Mas esquece. Depois eu falo com você. Boa tarde para você que acompanha o JD1 Notícias pelo Facebook. Vamos começar agora a nossa entrevista com o candidato à Prefeitura de Campo Grande pelo PDT, Dagoberto Nogueira, dando continuidade aqui à nossa série de entrevista com os candidatos à Prefeitura de Campo Grande. Nós estamos dando essa oportunidade aqui para que eles apresentem as suas propostas e também você questione os candidatos, aquilo que você ainda tem dúvida aí. Então, eu peço que você participe, comente, manda suas perguntas pelos comentários, compartilhe essa live, marca seus amigos, familiares. É o momento de discutir a nossa cidade, o futuro da nossa cidade pelos próximos 4 anos. Eu quero cumprimentar e agradecer ao convite, candidato Dagoberto. Obrigado por estar aqui na nossa live. Joilson, eu que quero aproveitar a oportunidade para poder te agradecer. São poucos meios de comunicação que estão levando esse processo democrático para a população. A maioria dos meios de comunicação, infelizmente, se curvaram aos interesses do prefeito, e aí, quanto menos debate, e no período que nós estamos vivendo de pandemia, logicamente que beneficia a atual administração. E você não se curvou, você não se entregou e está aqui promovendo a democracia. Portanto, os meus cumprimentos a você, Joilson, e todos aqueles que nos assistem. Vamos lá para a nossa primeira pergunta. Candidato, por que o senhor quer ser prefeito de Campo Grande? Olha, Joilson, eu vim para cá em agosto de 87. Vim para ficar 6 meses em Campo Grande. Me apaixonei pela cidade. E de lá para cá eu me casei, tive meus filhos, eu perdi um dos meus filhos. Hoje eu sou e vivo em Campo Grande. E eu tenho uma experiência administrativa. A minha passagem pelo DETRAN, pela Secretaria de Justiça e de Segurança Pública, pela Secretaria de Produção, me dá a experiência necessária para poder administrar Campo Grande. Era um órgão arcaico, deficitário, com muitas denúncias de corrupção, e transformei ele no melhor desse país. E depois fui secretário de Justiça e Segurança Pública. Eu, do mesmo jeito, o governador só dá salário para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, que o resto eu vou buscar em Brasília. Fiz uma revolução, construí presídios, construí presídio de trânsito, reformei todas as delegacias, os quartéis, investi em inteligência, colocamos a carteira, o RG digitado, enfim, modernizamos o serviço de inteligência, fizemos uma revolução, tanto é que eles até hoje falam que eu sou o melhor secretário de Justiça e de Segurança Pública. Aí depois fui secretário de Produção. E na Secretaria de Produção nós temos indústrias importantes para o Estado, que mudou, inclusive, o perfil econômico do Estado. Essas usinas de álcool e de açúcar, nós trouxemos mais de 80% dessas que estão aqui hoje. Essas indústrias de celulose, você viu que nós mudamos esse perfil aqui de Ripa do Rio Pardo, Água Clara, 3 de Agosto, tudo eucalipto, antes era vaca, isso não dá dinheiro, não dá emprego, enfim. E aqui para Campo Grande, muitas indústrias nós trouxemos e estão funcionando até hoje em Campo Grande. Então, eu sei como é que eu faço para viabilizar um órgão, eu entendo de segurança, eu entendo de geração de empregos, essa minha experiência, e também como deputado federal, eu sei onde buscar o dinheiro, tanto é que eu, muito antes de ser deputado federal, eu sempre fui buscar dinheiro em Brasília, eu nunca dependi de que alguém passasse para o meu órgão, muito pelo contrário, os órgãos que eu administrei é que davam dinheiro para o Estado. Por exemplo, o DETRAN bancou todo o programa Bolsa Escola do governo do Zeca. Eu tirava, que era um órgão de trânsito, passava para a Secretaria de Fazenda e ela bancava. Então, eu sempre dei conta no aspecto administrativo e financeiro. Então, isso daí eu tenho muito orgulho disso. Então, eu sei que sou um bom gestor, sei onde buscar e vou fazer uma grande administração para Campo Grande. Você não precisa ter dúvida que eu vou ser o melhor prefeito de Campo Grande. E eu não sei se eu tenho tempo ainda, mas eu quero concluir... Pode continuar. Eu quero concluir o seguinte, ô Joilson.
Campo Grande precisa examinar os candidatos, quem que tem experiência para administrar. Nós escolhemos um candidato que no passado, não tenho nada contra ele e nem quero falar mal de ninguém aqui, mas ele era um bom jornalista, mas não tinha experiência nenhuma administrativa e foi um caos para Campo Grande. Agora nós escolhemos também um outro prefeito que é até uma boa pessoa, faz esporte, foi um bom deputado, mas nunca administrou nada e Campo Grande está nessa mesmice que nós estamos hoje. Então precisa de gestão pública, precisa de um bom gestor. E é isso que eu me proponho, senão nós vamos ficar nessa mesmice de sempre. Né? A Campo Grande de 10, 15 anos atrás, que nada modificou, que nada construiu, que nada evoluiu. Eu quero fazer a diferença, eu quero modernizar, eu não consigo conceber que essas enormes de carro que são feitas, um carro parando atrás do outro, enquanto que nós não temos viaduto. Quer dizer, numa cidade do Porto de Campo Grande, uma capital como Campo Grande, um para atrás do outro, ninguém passa por cima e o outro por baixo. Então, Joilson, é uma cidade que parou no tempo, né? E nada funciona. Aqui a saúde não funciona, a educação vai mal, não cumpre o plano municipal de educação. Né? O transporte coletivo é o pior do país e é o mais caro. Né? Então, aqui está tudo errado. E aí ainda... tem muita gente que acha que vai bem. Vai bem porque não tem um bom gestor. O dia que tiver um bom gestor, vai arrepender de ter votado nesses últimos mandatos que nós tivemos em Campo Grande. Lembrando você aí que está acompanhando a gente, nós estamos conversando com o candidato à Prefeitura de Campo Grande, Dagoberto Nogueira. Você também vai poder participar dessa entrevista, mandando sua pergunta, a sua dúvida em relação às propostas aí, o questionamento que você tem, o direito como cidadão de conhecer quem é o candidato do PDT. Candidato, o senhor falou agora do Detran. O senhor, na sua passagem pelo Detran, iniciou essa questão de instalação de radares. O senhor ainda defende essa questão de multas eletrônicas? Como que o senhor vê? Muito pelo contrário. Nós acabamos com a indústria da multa quando nós assumimos, porque havia o prefeito, que foi o André Putinelli, que havia colocado pardal na cidade inteira. E nós ganhamos a eleição dele, que naquela época era PDT e PT, porque nós prometimos que ia acabar com a indústria da multa. Aqui era um volume de multa muito grande. E quando nós entramos, eu fiz um acordo com o prefeito naquela época e ele acabou cumprindo o acordo comigo. Eu não queria mais pegadinhas como voltou hoje. Né? O que é pegadinha? Você fiscalizar um semáforo de não passar aqui no vermelho, você fiscalizar um local que é um entroncamento, que corre risco de vida das pessoas, aí o eletrônico ajuda e você não precisa de pôr o guarda. É uma coisa moderna e que o mundo inteiro faz isso. E em frente de escolas, enfim, aonde preserva a vida. O que tinha naquela época? Você, nos lugares que não tinha nenhum trânsito, que não tinha ninguém, aí tinha um pardalzinho escondido. Isso é que não pode. E, quer dizer, não estava ali para preservar a vida, estava ali para gerar multa. E isso nós acabamos. Eu não aceito eletrônicos para gerar multa. Eletrônico é para preservar a vida. E é assim que nós fizemos. O volume de multa, Jair, era tão grande que quando nós começamos a informatizar o Detran e quando eu combati de uma das corrupções que tinha aqui no Detran, era que os funcionários, seja ele terceirizado ou efetivo do Detran, qualquer um entrava no sistema e suspendia as multas. É que muita gente, porque isso já vai fazer 20 anos, as pessoas lembram muito pouco disso. Mas depois, como a multa acompanha o veículo, quando essas multas descia depois de vendido esse veículo, ou seja, na hora você consultava, não tinha nenhuma multa. Aí você comprava, passou para o seu nome, caía tudo aquele monte de multas. Às vezes, a multa valia muito mais do que o próprio veículo. Nós acabamos com isso. Quer dizer, precisou de pôr senha, identificava quem que era o funcionário que estava afastando, e por isso que eu precisei de mandar, infelizmente, 157 funcionários por corrupção. As pessoas tinham até vergonha de dizer que trabalhava no Detran. Quando eu saí, todo mundo tinha orgulho de dizer que trabalhava lá. A carteira de habilitação era feita lá no Rio de Janeiro, demorava 4 meses para entregar. Eu passei a entregar na hora. E o Detran retrocedeu da minha época, porque hoje está demorando 4 dias para
dá para entregar. E olha que eu informatizei todinho o Detran, não só aqui, como também o interior. Né? Aqui tinha nota, ô Joilson, de carros legalizados com nota de peixe. Você vê o absurdo. Tinha uma loja de veículos aqui que ele trouxe, se não me engano, foi 23 carros e trouxe para o Chile salmão e apagava aquele escrito salmão e botava Ferrari, Porsche, esses veículos caros. E aí, muitos desses carros, quer dizer, as pessoas compraram de boa fé, já estavam documentados pelo Detran, e o Detran documentou isso. No meu período, nunca mais aconteceu isso, porque cada carro de fora que tinha, a Receita Federal tinha que dar o aval pela nota e a Polícia Federal também pela documentação do veículo. Nunca mais teve isso. Ou seja, eu botei o Código de Trânsito no sistema. Acabamos com a corrupção. A prova disso, ô Joilson, que eu saí deputado estadual e, em função da minha passagem pelo Detran, pela Secretaria de Justiça e de Segurança Pública e pela Secretaria de Produção. Eu, no PDT, eu só perdi para o presidente da Assembleia, que era o Ari Rigo, porque se ele não fosse presidente da Assembleia, eu tinha ganhado dele também. Depois tive quase 100 mil votos, tive 99 mil e poucos para deputado federal. E logo já saí ao Senado. Nós crescemos tanto em função da minha passagem, do que as pessoas aprovavam a minha administração, e todo mundo dizia que eu ia ser governador desse estado. E quando eu saio ao Senado, eu estava muito na frente do meu concorrente, que foi o Moca, que eu perdi para ele, eu fiz 500 mil votos, ele fez 500 e poucos mil votos, e eles só ganharam de mim porque inventaram um processo em cima de mim do Detran. Botaram, quer dizer, um cara que, 3 anos depois que eu saí do Detran, uma empresa que não trabalhou comigo, um menino que não trabalhou comigo, ele criou um código de barra e desviava dinheiro do DPVAT. E só pegou por causa do meu sistema que eu implantei. Eu nem fui investigado no inquérito. E o que é pior é que teve 2 presidentes depois de mim no Detran e nenhum dos 2 foram sequer citado, quer dizer, nem o que estava na época, até porque não tinha razão de colocar eles também. Porque quem fez o crime foi preso e foi identificado e confessou o crime. Mas, no entanto, naquela época que eu disputava o Senado, eles me incluíram numa ação. Aí eu perdi as eleições e reputo que eu perdi por causa disso. Então, você vê essa questão de fake news, da mentira na campanha, influencia, sim, as eleições. E eu perdi porque eu chamava esse povo tudo de ladrão, e aí eles me botaram a pecha de ladrão também. Entendeu? E aí passou as eleições, no outro dia o promotor pediu para me tirar da ação, que não tinha nada em relação a mim, que não tinha nada que vinculasse a mim, e aí ele pediu para que eu fosse excluído da ação. Quer dizer, não só por causa do processo eleitoral, mas não pensaram na minha família, nos meus amigos. Aqui, assim, é aquela família que fica, as pessoas que pegam ao poder, que não é o poder a qualquer custo, não abre mão disso. E aí não importa se vão ferir a imagem, a dignidade de uma pessoa, o que eles querem é o poder, porque vivem do poder. E agora tem tudo preso esse povo, e vai acabar tudo preso mesmo. Graças a Deus. E nunca cometi nenhum crime aqui na minha vida de mãos limpas. Muito bom. Você que entrou agora aí na nossa live, nós estamos conversando com o candidato à Prefeitura de Campo Grande pelo PDT, Dagoberto Nogueira. Manda a sua pergunta aí, interage com a gente, que a gente vai mandar para o candidato. Candidato, em relação à busca de recursos aí para a nossa cidade, né, e também a administração do senhor, o partido do senhor é adversário do governo federal, né, assim como o Ciro Gomes. Isso não atrapalharia a gestão do senhor aqui em Campo Grande, caso fosse eleito? Olha, Joilson, a maior prova disso, se você ler o Correio do Estado, uns 30 dias atrás, eu fui o deputado federal que mais trouxe recurso para o Estado e principalmente para Campo Grande. Porque hoje as emendas são impositivas e você traz recurso pelos cargos e pela função e pela importância que você tem no Congresso Nacional. Eu influencio muito dentro do meu partido. Então, todo o governo me atende muito. Eu trouxe aqui extra orçamento, 22 milhões e meio, para fazer a operação tapa-buraco, aqui em Campo Grande. E trouxe agora, e que já vai licitar e vai ser executado, eu acho que isso vai ser executado
no ano que vem, a duplicação da saída para Três Lagoas até o autódromo, até em função do volume de acidentes que está acontecendo ali para o lado do Noroeste, da Maria Aparecida Pedrocian, que toda hora as crianças têm que atravessar aquela rodovia e está ocorrendo muito acidente. Nós estamos duplicando, e logicamente que quando duplica, vai ter passagem para pedestre, vai ter rotatórias, vai ter viadutos. Então, nós estamos trazendo muito recurso, e eu sou oposição, mas depende da articulação. O deputado tem que ser articulado, e isso eu sei fazer, tenho experiência para isso, e se eu fiz isso, enquanto lá atrás, que eu já dei conta de fazer isso como presidente do Detran, como secretário de Justiça e de Segurança Pública, como secretário de Produção, eu, como deputado, o volume que nós trouxemos, eu vou continuar trazendo, porque eu sei onde buscar e sei como fazer isso. Essa é a minha diferença dos demais deputados, que fica dependendo dos outros. Eu não, eu sei onde buscar. Pode confiar que tudo que eu estou prometendo de fazer, eu vou fazer e muito mais. Pode ter certeza disso. E em relação à educação, o que o senhor faria na capital? Bom, a grande bandeira do PDT é a educação de tempo integral. Joyce, para você ter uma ideia, o Plano Municipal de Educação, agora em 2024, teria que ter 50% das escolas funcionando em tempo integral. Só tem 2. Então, nós não vamos atingir esse índice, nem eu vou dar conta de atingir esse índice. Mas eu quero começar a instalar em muitas escolas. Muitas. Porque o PDT, por onde passa, a educação de tempo integral é a nossa grande bandeira. O que o Brizola fez no Rio Grande do Sul, o que ele fez no Rio de Janeiro, eu quero fazer aqui. Né? E para as pessoas entenderem o que é educação de tempo integral. É quando você democratiza a educação, você dá a possibilidade daquele aluninho que está lá no bairro, ele ser competitivo e entrar numa universidade federal. Você quer saber o que eu estou falando? Vai lá na frente da Faculdade de Medicina, na Universidade Federal. A Universidade Federal foi feita para quem não pode pagar. Vai lá na frente e vê se chega algum aluninho a pé, de bicicleta ou de ônibus. Só chega de carrões, porque é só filho de rico que entra lá, porque são competitivos. É isso que eu quero fazer da escola pública, competitiva. E não é por culpa dos professores, não. É o modelo. Eu quero que o aluno chegue na escola, ele tenha o seu café da manhã, ele tenha depois as aulas normais, né? Quando ele termina essas aulas, ele almoça na escola, vai ter uma refeição balanceada, isso ajuda no desenvolvimento intelectual. À tarde, ele vai fazer o que a escola privada faz, o que a escola particular faz. Ou seja, vai ter o reforço escolar. Ele não está bem de matemática, ele vai ter matemática à tarde. Não está bem de geografia, não está bem de física, ele vai estudar à tarde aquilo que ele não está bem e ele vai ficar competitivo, igualzinho à escola particular. Aí, depois disso, ele vai ter as tarefas acompanhadas. E depois que terminar as tarefas acompanhadas, aí sim, ele é um aluno extremamente competitivo, aí ele pode ter cultura, esporte, lazer, qualificação para preencher o resto do tempo, até de tardezinha, onde ele será liberado. Todo país de primeiro mundo tem educação de tempo integral. Agora, o Brasil vai viver o resto da vida nesse terceiro mundo? Né? Nós não vamos evoluir nada. Você vê que esse ministro queria fechar as universidades públicas. Né? Então, essas coisas nós temos que investir em educação. Nós, do PDT, acreditamos que nós só transformamos o cidadão e um país se nós investirmos em educação. Educação é investimento, não é gasto. E é isso que eu vou investir duramente na educação em Campo Grande. Pode ter certeza absoluta que isso vai ficar um marco da nossa administração. Candidato, os executivos querem mais arrecadação. Os empresários lutam por menos impostos. Como resolver essa situação? Olha, eu acho que essa questão de impostos, isso são coisas que você tem que estar discutindo e a cada momento com a sociedade. Você tem que saber o que você quer. Eu quero gerar empregos. Eu vou ter que dar terrenos e algumas isenções para eu trazer empresas para cá. Senão, eu não vou gerar emprego. Um empresário, Joilson, faz conta. Se matematicamente eu não der vantagem para ele vir aqui, para que ele vai sair de São Paulo, do Paraná ou do Rio de Janeiro
se ele está ao lado do grande consumidor, do porto, dos grandes entroncamentos rodoviários e ferroviários, de uma mão de obra qualificada, ele viria para cá por quê? Então, não tem paixão por nós aqui. Quem tem somos nós. Nós é que temos que dar incentivos para a gente atrair essas indústrias. E tem que sair daqui para ir atrás, como eu fiz quando eu era secretário de produção. Não adianta ficar sentado numa cadeira e achar que alguma empresa vai querer vir aqui por conta própria. Muito pelo contrário. Muitas empresas estão indo embora, porque não foi dado a continuação dos incentivos. E eles fecham e vão embora e gera mais desemprego para nós. Nós temos que ter dimensão disso. Estamos vivendo um momento difícil. Então, a prefeitura e o Estado têm que fazer a parte dele também para que não feche. Porque quando você não desemprega, quando você não fecha essas empresas, as pessoas que estão ganhando é que consomem no açougue, na farmácia, no supermercado. É isso que dinamiza a economia. Então, você tem que manter a economia dinamizada. Isso tudo volta para a prefeitura e para o Estado. Então, nós temos que ter dimensão disso. Você tem uma ideia. Eu, presidente do Detran, estava fechando todas as concessionárias em Campo Grande. Todas. E eu peguei um gesto meu isentar o IPVA. 3% naquela época, que eu isentava. Esses 3% na compra do veículo deixava as nossas concessionárias competitivas. E nós fizemos isso, junto com o secretário de Fazenda, logicamente, com autorização aqui do governador. Mas foi nós que tivemos essa visão. E com isso, hoje, em Campo Grande, tem todas as concessionárias, e algumas concessionárias até 2 ou 3 da mesma marca. Quantos empregos que nós não geramos em função de um gesto que eu abri mão de 3%, mas quantos 17% que nós não ganhamos nos veículos? Então, você administrar tem que ser inteligência. Às vezes você tem que apostar na quantidade. Né? Momentaneamente você perde um pouquinho, mas logo em seguida você volta a ganhar muito. Tanto é que nunca mais voltou a cobrança do IPVA. Até hoje não cobram, porque até hoje nos tornam muito competitivos. E nós temos muitos empregos e muita gente comprando e arrecadando aqui por um único gesto que nós fizemos. Então, a minha cabeça é essa. Eu sei que a gente tem que deixar de algumas coisas, de ganhar, mas nós vamos arrecadar pela quantidade. E a pessoa também ficando aqui e gerando emprego, porque aquele cara que está empregado vai gerar impostos e vai ficar aqui na cidade. Então, a gente tem que ter essa dimensão. O administrador ele tem que ter uma ideia moderna. É que nem empresário. Esses empresários que não têm ideia moderna, que acham que tem que matar os seus trabalhadores, a empresa dele não vai para frente. Aquele empresário que aposta, que se tratar bem seu funcionário, paga bem, e quanto mais consumo, o seu comércio vai melhor, a sua indústria vai melhor. Se não tiver ninguém para consumir, ele vai quebrar. Ele tem que rezar para o trabalhador ir bem. Se o trabalhador vai bem, ele também vai bem. E tem empresário que é desse tamanhozinho, com a cabeça curtinha, que acha que tem que matar a galinha dos ovos de ouro. E matando a galinha dos ovos de ouro, ele morre junto, como está morrendo tantas empresas hoje aqui no Brasil. 22 bilhões de dólares indo embora pela falta de credibilidade do governo e das pessoas não ter um projeto de fazer esse Brasil crescer e de fazer o nosso município crescer. E aí as pessoas vão entrando em falência, em situação assim, extremamente delicada como estamos hoje. 14 milhões de desempregados, mais de 50 milhões de pessoas na informalidade. Esse é o Brasil, país de terceiro mundo, que nós estamos criando e aprofundando cada vez mais. E o que é pior, Júlio, voltou a miséria, a fome, por falta de planejamento. Isso eu sei fazer. Vou acabar com as favelas de Campo Grande. Tem 38 favelas. Esse tipo de coisa é uma coisa muito ruim. É um atestado de ignorância, é um atestado de políticas retardatárias para Campo Grande. E eu quero que o povo de Campo Grande tenha muito orgulho da sua cidade. Vou acabar com essa favela, vou construir casa para esse povo, vou dar dignidade a essas pessoas. Vou cuidar de quem precisa, Joel. Esse é o dever do administrador público. E é para isso que eu quero ser prefeito. Candidato, o senhor foi secretário de Segurança Pública, como mencionado já na nossa entrevista. O que o senhor faria para esse setor em Campo Grande? Olha, de segurança pública eu entendo. Como eu disse para você, eu fui secretário.
que nós temos que fazer aqui? Campo Grande, nós estamos vivendo no tempo da onça. Aqui você tem as câmeras que você pode colocar nos principais pontos da cidade. Isso vai diminuir e muito os índices de violência. Nós temos que pôr essas câmeras na saída da cidade, vai diminuir o número de furto de veículos, porque as pessoas sabem para onde saiu e sabem que ficam fáceis para depois ser apreendido esse veículo. A bandidagem, só de saber que esse comércio de bairro, o comércio aqui do centro, está todo ele fiscalizado eletronicamente. Então, isso vai diminuindo. Você tem que apostar no serviço de inteligência, eu tenho que buscar uma integração entre a Guarda Municipal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, porque há um déficit muito grande da Polícia Civil e da Polícia Militar, principalmente em Campo Grande, em função da reforma da Previdência. Mais de 1.500 policiais militares aposentados e mais de 500 policiais civis aposentaram. Então, o governo agora parece-me que fez concurso, o governo estadual, e vai começar a convocar esses concursados. Eu tenho que estabelecer uma parceria com ele para também não aumentar muito os gastos da prefeitura, mas vamos trabalhar em conjunto e eu sei como fazer isso. Fui eu que comecei a integração da Polícia Civil e da Polícia Militar aqui em Campo Grande. E vou fazer a integração Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal. Na minha época, foi a época que teve os menores índices de violência. Tanto é que eu criei a Lei Seca na época, que foi polêmica pra caramba, mas depois, como todo mundo viu o quanto que preservamos de vida, e todo mundo queria ficar dono daquela lei que nós tínhamos feito. Então, eu tenho muito orgulho dessas minhas coisas. Precisava ter coragem naquele momento, e eu tenho coragem. A política é importante, mas o mais importante é a gente fazer o bem para a sociedade. Então, pode contar comigo que de segurança pública eu entendo. Muito bom, candidato. A gente está caminhando para o nosso final da entrevista. Nós vamos dar espaço aqui agora para os nossos leitores, internautas que estão acompanhando a gente. Já chegou algumas perguntas aqui. Vamos tentar fazer elas eu acho que 2 minutos de cada, 1 minuto e meio, para a gente conseguir chegar ao tempo certinho e conseguir responder o máximo de perguntas possível. A Brenda Cis pergunta: o senhor pretende fazer alguma melhoria no transporte público da capital? Mas não tem ela faz uma observação. Ele está precário, o usuário depende todo dia do transporte público, está sofrendo. Brenda, não tenha dúvida, nós vamos melhorar. O transporte público daqui é uma vergonha. A maior prova disso é o volume de veículos e de moto. Nós somos a cidade com o maior número per capita de veículos de capital. Isso é porque o transporte público não funciona. Cada um que tem um dinheirinho vai lá, compra sua moto, compra seu carro para não entrar dentro de um ônibus. Nós vamos melhorar. E se esse povo não melhorar, esses empresários que só estão ganhando e não fazem nada para retribuir, que é a passagem mais cara do Brasil, eu vou criar a Companhia Municipal lá de Transporte, vou concorrer com eles e vou quebrar esse povo aí. Pode ter certeza absoluta. Comigo, eles não vão fazer o que estão fazendo com esse prefeito. E o que é pior, ainda conseguiram uma isenção para eles aí de 2 milhões de reais esses dias. Então, eu sei que alguém ganhou com isso. O povo de Campo Grande não foi. E comigo, esse transporte vai ter que funcionar. Ou então, eu vou concorrer com eles e vou criar a Companhia Municipal de Transporte. Você vai ver o que eu vou fazer com esse povo. Isso aí, fica a resposta da Brenda. Temos aqui também uma pergunta relacionada à mobilidade urbana. O Márcio de Luca, lá da Vila Alba, ele pergunta: a Júlio de Castilho, em 10 anos, será intransitável. Como o senhor vê o crescimento do trânsito na cidade? Olha, não é só a Júlio de Castilho, é aquilo que eu falei aqui no início. A nossa cidade, ela está como se fosse há 20 anos atrás. Não evoluíram isso. Aqui já era para ter já o VLT, que é o transporte sob trilho. Eu quero começar a fazer essas modernidades. Mas, sobretudo, meu irmão, o que eu vou te prometer? Eu vou fazer viaduto. Uma capital que não tem viadutos. Você vai aqui no interior de São Paulo, que essas cidades como Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Bauru, Piracicaba, Ribeirão Preto, todas elas não tem um trânsito muito melhor do que o nosso. Lá um passa por cima, outro passa por baixo. Aqui todo mundo fica parando um atrás do outro. Por isso que esse trânsito não funciona.
porque nós estamos aqui no tempo do onça. E eu vou modernizar o trânsito de Campo Grande. Você não precisa ter dúvida disso. O Matheus Rondon pergunta: candidato, o senhor tem algum projeto voltado à valorização dos professores convocados? Olha, eu acho que professor convocado é uma coisa que acabando com isso. Eu tenho que fazer concurso público. Eu não acho justo você fazer convocação como está sendo feito aí. Eu soube que teve gente que fez 51 pontos e ficou de fora, e gente com 8 pontos, com indicação política, está dando aula. Isso significa que essa aula não deve ser de boa qualidade. Pode ser boa para o político, mas não é boa para a educação. Eu vou fazer concurso público. Eu quero que os professores tenham segurança, eu tenho que eles tenham liberdade de aplicar aquilo que eles são, e não ficar à mercê de políticos, como fez naquela reunião, promessa de contratação, que se votar eu vou contratar. Essa nojeira de política, eu quero acabar com isso. Nós vamos fazer uma coisa muito diferente. Pode contar comigo. Candidato, vamos caminhar agora para o nosso final. Quero agradecer ao senhor, quero agradecer também aos leitores, os internautas aí que participaram da nossa live, nos assistiram. E quero deixar esses últimos minutos aqui para o senhor fazer as suas considerações finais. Jair, primeiro eu quero lhe agradecer a oportunidade que o JD1 Notícias nos dá, agradecer a todos aqueles que estão aqui nos assistindo. E o que eu quero pedir para vocês? Quando um candidato for pedir voto para vocês, pergunta a experiência que eles têm. O que eles administraram e que deu certo. Se deu certo, pode ocorrer o que já ocorreu nessas últimas 2 gestões. Né? Nós temos que ter pessoas de experiência, com vocação administrativa, porque administrar Campo Grande, com todos esses problemas que nós temos, não é fácil. Precisa ser um bom gestor, precisa ser independente, né? Não pode se curvar. E, por um outro lado, tem que saber aonde vai buscar o recurso, que eu estou vendo todo mundo prometer um monte de coisa, mas onde que busca recurso para isso? Então, tem que ter essa experiência. Eu, com essa experiência, com essa bagagem administrativa, é que eu quero administrar Campo Grande. Se vocês me derem a oportunidade, o que eu posso prometer para todos vocês é que nós vamos continuar de mãos limpas, fazendo uma grande gestão, deixando essa cidade bonita, essa cidade humana, cuidar não só aqui do centro, mas cuidar dos bairros, sobretudo cuidar das pessoas. Eu quero ser o melhor prefeito que Campo Grande já teve. Esse é o meu desafio. E é isso que eu vou fazer. Muito bom. Mais uma vez, obrigado, candidato. Obrigado, leitor. Amanhã a gente vai ter a entrevista com o candidato do Novo, Guto Carpante, no mesmo horário aqui no nossa página no Facebook. Fica acompanhando a gente, continue acompanhando essas entrevistas, discutindo a nossa cidade, participando também. E acompanhe também pelo nosso site www.jdnoticias.com e tenha uma boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde.